Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. O trecho base do episódio de hoje se encontra em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, que dizem: Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O batismo de Jesus marca o começo do seu trabalho. A presença do Pai e do Espírito é uma forte prova da origem do trabalho de Jesus. Apesar de o batismo de João ser para a remissão de pecados e Jesus não ter pecados, ele ainda assim se submeteu ao batismo por algumas razões, dentre elas, deixar-nos o exemplo. Ao ser batizado, o Espírito Santo desceu e pousou sobre Jesus e o direcionou ao longo do seu ministério. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Um pouco mais à frente, no versículo 14, diz que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Então, o Espírito de Deus fortaleceu e guiou Jesus, enquanto este esteve enfraquecido pela carne humana. E quando nós somos batizados, também recebemos o Espírito de Deus em nós, para nos fortalecer e guiar, conforme Pedro explicou em Atos 2:38, quando disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como já disse anteriormente, o batismo de Jesus foi um marco público do início da sua dedicação ao Senhor. Até então, Jesus era conhecido como o carpinteiro, filho de José e de Maria. De agora em diante, ele seria reconhecido como o Filho de Deus, conforme o próprio Pai declarou com uma forte voz vinda do céu. O nosso batismo semelhantemente representa um marco em nossa vida, não apenas algo simbólico, mas real. No batismo, morre o nosso velho ser em pecado e ressuscitamos para uma nova vida, conforme Paulo explicou em Romanos 6,4, quando disse: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Deixamos de ser quem éramos e passamos a ser chamados de filhos de Deus. Deixamos de viver para nós e passamos a viver para Deus e seu agrado. E Jesus também entendeu que o batismo fazia parte da justiça de Deus. Mateus registra quando João Batista demonstrou hesitação em batizar Jesus, sabendo quem ele era, a resposta de Jesus, que disse a João: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Nós também precisamos entender assim. Antes de ascender aos céus, Jesus declarou aos seus discípulos: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso está lá no final de Mateus 28. Ser batizado faz parte de cumprir a justiça de Deus. Jesus nos deixou a ordem e o exemplo, ensinando a necessidade de ser batizado para a remissão dos pecados, e então ter comunhão com o Pai, com Ele e com o Espírito Santo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.